conversa agora com Larissa Uchida, CEO da Expo Cannabis, que já aparece comigo em tela. Larissa, seja muito bem-vinda, é um prazer ter você aqui. Olá, Vitor, muito obrigada pelo convite. Larissa, eu queria começar entendendo exatamente como essa possibilidade agora concedida pela Anvisa de vender a canabidiol e outros fármacos relacionados também a cannabis. Eu queria entender como isso pode impactar o custo para os pacientes e queria entender se isso pode impactar de alguma forma também a produção. Queria entender um pouquinho desse cenário de produção, porque o nosso repórter Kleber Rodrigues falava sobre isso, sobre a necessidade, por exemplo, de importação desses fitofármacos. Eu queria entender exatamente como essa mudança de regras pela Anvisa movimenta e modifica o mercado. Olha, Vitor, vai mudar totalmente o nosso mercado, né, no sentido de que o Brasil concluiu agora, né, um ciclo que já foi iniciado há mais de uma década, né? A gente aguarda esse posicionamento e essa regulamentação desde 2015. E até então, né, a gente sai então de um modelo que era basicamente baseado em importações e em decisões judiciais pontuais, né? E a partir de agora a gente passa a ter uma autorização regulatória, né, para o cultivo medicinal e também para fins científicos da cannabis aqui no Brasil. Então, o foco ele é o cultivo do cânhamo industrial, né, mas sempre trazendo muita segurança sanitária, agora o controle estatal e proteção do direito da saúde. Isso vai mudar muito o nosso mercado, porque a gente vai ter a possibilidade agora de cultivar o cânhamo industrial, né, para fins industriais, medicinais, farmacêuticos, né, e isso vai ter um impacto grande em diversos desdobramentos, né, a partir dessa regulamentação. A gente vai começar a ter, então, movimentações relacionadas à parte do agronegócio, né? Vai poder se cultivar no Brasil. Lógico que ainda, né? A gente vai essa decisão da Anvisa, ela é histórica, mas ela não significa ainda uma liberação imediata do plantio, né? A norma ela vai entrar em vigor depois que ela for publicada no Diário Oficial, né? E também vai depender de todos os atos complementares que a Anvisa vai soltar. Mas a partir daí, né? Sendo feito isso, empresas, né, associações e também pesquisa científica, né, vão poder então solicitar, né, as autorizações específicas, né, para daí sim começarem a produzir cannabis de fato aqui no Brasil. O que isso vai impactar? Com a produção nacional, a gente vai ter mais geração de emprego, né, sendo gerada no nosso país. Teremos também maior arrecadação de impostos, né? E com isso a gente tem também o desenvolvimento de toda uma cadeia nacional no Brasil, com extrações, né, de CBD por meio desses cultivos, que vai favorecer a produção nacional e, consequentemente, a gente espera também que isso barateie o custo dos medicamentos à base de cannabis atualmente. Então, é um momento muito importante, né, que a gente está vivendo agora, e agora vamos aguardar como que serão as normas emitidas para que as empresas, então, comecem a se preparar para esse cultivo nacional. Como deve se dar esse cultivo nacional, Larissa? A gente deve ter algumas fazendas de cannabis, são produzidas em grandes galpões. Eu queria entender qual vai ser a adaptação desse mercado. Nós temos que aguardar realmente o que a Anvisa vai definir, por quê? Porque é a partir de agora que vão sair as normas, né? E como que as empresas terão que cumprir as exigências e que provavelmente devam ter exigências com relação a inspeções, né? A barreiras físicas desses cultivos, vigilâncias, né? Controle de acesso. Então, é importante a gente acompanhar exatamente como que serão colocadas essas normas para que a gente tenha aí mais detalhes do que as empresas precisarão fazer de adaptações, né, nos seus cultivos para poder solicitar essa autorização e cultivar cannabis no Brasil. Então, os próximos passos agora, realmente, a gente aguardar, né, que essa norma ela seja divulgada, né, na DOU, né? E aí, com isso, a gente vai ter realmente, né, um texto final dessa norma,
com os prazos, né, de adaptação, e aí sim a gente vai ter essas regras de transição que vão ser aplicadas para as empresas, as associações e também os centros de pesquisa. Larissa, essa produção de cannabis aqui, ela tem algum tipo de especificidade? Existe algum tipo de alteração do que a gente pode chamar de tradicional? Existe alguma limitação do ponto de vista da existência de THC ou um tipo de cânhamo específico para o uso em medicamentos, né, baseados no canabidiol? Queria entender também sobre essas mudanças a partir da administração desses medicamentos ter sido ampliada, né, a possibilidade de ser administrada via dermatológica, via oral, sublingual, etc. Queria entender exatamente quais são as especificidades desse tipo de produção. Bom, o que foi autorizado pela Anvisa, Vitor, foi a produção, né, do cânhamo industrial para atender o setor, para as farmácias, né, o setor industrial farmacêutico, onde o limite máximo de THC, que é o fitocannabinoide que tem o poder psicotrópico, né, ele seja limitado a 0,3%. Então, essa primeira é algo que já foi estabelecido e a gente precisa entender como que a gente vai conseguir fazer essa adaptação, inclusive aqui no Brasil, né? Por quê? A gente acabou aprovando, né, a Anvisa, o 0,3%, mas a gente entende que no Brasil, por ser um país tropical, a gente tem uma maior exposição ao sol, né? E isso altera o percentual de THC na planta, né? Ele pode aumentar. Então, agora, um desafio, né, que as empresas, principalmente bancos de germoplasma, né, que fazem o desenvolvimento de genéticas, vão ter que se debruçar em como conseguir atender a esse controle de ficar em até 0,3% de THC na produção, né? Então, esse é um primeiro ponto. Um segundo ponto, e que eu acho muito importante, é que essa decisão da Anvisa, ela só aconteceu agora por conta, né, do STJ ter colocado ali um prazo para que se existisse, então, a regulamentação da cannabis aqui no Brasil, né? E lá no STJ, quando foi publicado a IAC 16, o que se foi colocado, né? Inclusive que o cânhamo industrial, ele não é considerado droga. Por quê? Porque o percentual, ele já é muito baixo e o que é considerado droga é o que vai trazer um efeito psicoativo para as pessoas, né? Então, o que eu entendo, né? Que a gente ainda tem também possibilidades de não só debatermos sobre as questões voltadas a medicamentos, né, e à indústria farmacêutica, mas também uma possibilidade da gente utilizar esse cânhamo para outros fins, né? Porque o cânhamo, por ser uma planta muito versátil, ele acaba atendendo não só a indústria farmacêutica, né? Mas a gente consegue também produzir a partir dela, por exemplo, fibras, né, para fazer tecido. A gente consegue ter diversos produtos que poderiam movimentar o setor alimentício no nosso país, né? De construção civil, de biocombustível, de bioplástico. Então, na verdade, a gente conseguiria ter um resultado econômico muito mais impactante se a gente pensar que, já que agora, né, vamos, de fato, começar a produzir e cultivar cannabis aqui no Brasil, entrar nessas frentes de discussões onde a gente possa ampliar a forma de uso, né, dessa planta, porque ela pode ter diversos impactos, né? Hoje, como ela foi aprovada, né, atualmente, então, voltada mais para a finalidade medicinal e de pesquisa, né, a gente tem aí mais possibilidades também de usos do pacientes, né? Então, agora a gente tem outras modalidades que entraram e a partir disso a gente vai ter mais produtos disponíveis aí para esses pacientes. Mas eu acho que é importante, né, a gente reforçar esse tema de que a ampliação dessa regulamentação e do uso desse cânhamo industrial que agora está permitido, né, como que ele poderia ser utilizado de uma maneira mais ampla, né? Porque aí sim a gente teria um impacto muito grande na questão de geração de empregos, né? De impostos arrecadados, né? E falando ainda de uma planta, né? Que ela vai trazer bastante melhorias
com relação ao meio ambiente, né? Então a gente consegue também ter uma planta que é carbono positivo, né? Que vai fazer uma limpeza de solo. Então são muitos benefícios e é importante agora, nesse momento, a gente começar também a debater sobre essa ampliação da regulamentação. Até maturidade para discutir isso, né? A gente acompanhou essas discussões todas no Congresso Nacional, tanto no Supremo Tribunal Federal também, que é sempre muito pautado, né, Larissa, pelo conservadorismo exacerbado acerca da discussão prática sobre o mercado de cannabis. Muito obrigado, viu, Larissa? A gente conversou aqui com Larissa Uchida, CEO da Expo Cannabis. Foi um prazer receber você aqui no Money. Eu que agradeço, Vitor. Obrigada. Até mais, tchau, tchau.